Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar lendo então a carta de Pedro, só que essa já é a segunda carta, para saber se Pedro pede para alguém se tornar construtor de templo e frequentador de templo. Só que antes me questionaram algumas pessoas sobre o que nós lemos na carta anterior de Pedro, quando Pedro diz que este evangelho também foi pregado aos mortos. O que significa isso? Vou passar então a minha visão sobre o que nós lemos lá. É só um parênteses aqui antes de nós entrarmos na segunda carta de Pedro. Vamos lá, vamos dizer que supostamente, né? E é lógico que supostamente eu tenha vivido, nasci, vivi e morri sem nunca ter ouvido falar de Bíblia, de Cristo, enfim, de nada disso. Morri. Em que circunstância esse evangelho foi pregado aos mortos, ou seja, para mim também que já morri? Primeiro eu vou ser julgado pela sabedoria que eu tive em relação a essas coisas. Que informação chegou até mim sobre o negócio de templo, ficar adorando pessoas, sacerdote, aquelas coisas todas? Se não chegou nenhuma informação correta para mim, eu não posso ser julgado por algo que não chegou até, né, ao meu conhecimento. Primeira coisa. E segunda coisa, enquanto eu estive vivo aqui, como é que eu tratei o meu irmão? Como é que eu vivi com o meu irmão? Com longanimidade, mansidão, paciência, amor. É por isso que Pedro diz que o evangelho também foi pregado para os mortos. É nesta contextualização. Ok? Ficou claro? Ficando claro, então vamos voltar aqui à segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, para ver se Pedro mandou alguém se tornar templo centrista. Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Bom, veja que aqui dá a conotação de que Pedro está chamando o Cristo de Deus e Salvador. Tá certo? E aqui Pedro já separou conhecimento de Deus, de Deus e de Jesus. Bom, sobre chamar Cristo de Deus, nós já vimos na leitura das outras cartas que isso está claríssimo e é perfeitamente compreensível porque Pedro chama o Cristo de Deus, sabendo ele que ele não é Deus, tá certo? Se você não sabe, está chegando agora, existe uma série de vídeos aí no meu canal que fala sobre a Trindade. São 16 vídeos. Você vai falar, nossa, 16 vídeos, William? Sim, porque é um assunto muito delicado que requer muitos vídeos com muito detalhe para não ficar nada para trás. E vai explicar perfeitamente porque não só Cristo é chamado de Deus, como Moisés também é chamado de Deus, e como pessoas são chamados de Deus, e até o próprio diabo e Satanás, como você conhece, foi chamado de Deus. Tá certo? Vamos lá. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Olha só, amem-se uns aos outros como Cristo nos amou. O fim tudo aqui desta contextualização é amar. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. O quê? O que é que fazendo isto o quê? Indo para templo? Se tornando pastor, professor da escola dominical, da escola sabatina, dar dinheiro para construir templo, frequentar templo, guardar sábado ou domingo,
Não, fazendo isso o quê? Amar as pessoas, ter paciência, longânimo. É disso que Pedro está falando. Verso 11. Por quê? Assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmado na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com as demonstrações. Pedro está dizendo o seguinte, ó. Enquanto ele estiver neste tabernáculo, aqui poderia estar templo, neste corpo. Veja que Pedro chama o próprio corpo de templo e tabernáculo. Tá certo? E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com as demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Alguém poderia dizer o seguinte: olha, Paulo está dizendo nesse tabernáculo, é algum tempo que ele está falando, enquanto eu estiver participando deste templo, mas veja que ele está falando do corpo dele, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, ou este meu corpo, ou seja, ele vai morrer. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, olha aí, tá vendo? Tenhais lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas. Por que Pedro não diz aqui, ó, e temos muito firmada a palavra dos sacerdotes do templo, dos líderes religiosos do templo? Por que ele não diz isso? Porque você já sabe. Porque aqueles religiosos nunca, absolutamente nunca fizeram a vontade do Criador. Tá certo? Então, veja que Pedro também exalta os profetas. Estes sim fizeram a vontade do Criador. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos coração. Vamos ler de novo, tá bom? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, em quem? A palavra dos profetas. Como a uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Estrela da alva, aqui você sabe como pode ser traduzida? Sabe quem é a estrela da alva aqui na contextualização? É o Cristo. Você sabia disso? Você sabia que na Vulgata, que é a Bíblia em latim, estrela da alva está escrito aqui, sabe o quê? Lúcifer. Você vai falar, William, você está chamando Cristo de Lúcifer. Lúcifer é o portador da luz, a estrela da alva. Não é o diabo, Satanás, como você aprendeu dentro da tua denominação. Tá certo? Vamos lá. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação. Veja que Pedro não está falando que a Escritura é de particular interpretação, a Escritura toda, não está falando da profecia. Qual profecia? A profecia do Cristo. Porque a profecia, e não o conjunto de livros, a profecia contida lá dentro, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Bom, terminamos aqui o capítulo 1 da segunda carta de Pedro, e Pedro aqui não manda ninguém construir templo e nem frequentar templo. Vamos lá, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Deixa eu só parar um minuto aqui. Negarão o Senhor que os resgatou. Vamos lá. O Cristo que a religião prega, né, principalmente a evangélica e protestante, é um Cristo que vai te dar o quê? Dinheiro, saúde, trabalho, varoa, varão. Esse é o Cristo que a igreja prega. O Cristo que vai te ter por cabeça e não por cauda. Que vai pisar na cabeça do teu inimigo. Esse não é o Cristo. Você já aprendeu aqui no meu canal. Tá certo? Então, o que Pedro está dizendo aqui, esses falsos doutores vão ensinar a vocês seguirem, sabe o quê? Um falso Cristo, que não é o nosso Salvador. E qual é o motivo que haverão falsos profetas e eles vão ensinar o Cristo errado? Por que eles vão fazer isso? O verso seguinte vai explicar. E por avareza, por grana, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Deixa eu parar aqui também. Meus queridos, percebeu que aqui, veja bem, quem é que está escondido, guardado no inferno, entre aspas, tá? Porque a palavra inferno significa Hades, que significa sepultura, está escondido ali. Quem é que Deus escondeu para o dia do juízo? Quem? Os anjos que pecaram. Ué, mas a tua denominação ensina que os anjos estão aí ao derredor querendo pegar você? Querendo derrubar o teu carro para matar você? Querendo te dar uma doença? Olha o que Pedro está dizendo aqui, Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou seja, guardados, os entregou às cadeias da escuridão, estão lá, bem guardadinho, ficando reservado para o dia do juízo. Na série Verdades que Nunca Vão Te Contar, isso aqui estará tudo claro para você. Tá certo? Vamos lá, continuar. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, O sistema religioso ensina que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do sexo, né? Que todo mundo queria pegar todo mundo ali e tal, por causa da história contada lá, né? Mas na realidade Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa da sua sensualidade. Foi destruída por causa, olha só, impiedade. Impiedade é falta de amor ao seu semelhante. É isso. Isso aqui não é a única passagem que diz que realmente Sodoma e Gomorra foi destruída pela falta de amor. Tá certo? E não porque eram sensuais. Eu não quero usar palavras mais pesadas aqui. Ele livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Justa, injusta, amor e falta de amor. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Dia do juízo, o mesmo dia que os anjos maus serão soltos, que estão guardados lá. Tá certo? Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção.
recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas, né? Inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Lembra que eu falei lá o evangelho foi pregado para os mortos? Lembra que eu falei que se a informação não chegou até mim, eu não posso ser julgado por aquilo que eu não sei. Agora, se chegou e eu continuo no erro, Pedro está falando, era melhor que não soubesse. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada aos espojadouros da lama, ou de lama. Terminamos aqui o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, e nada de Pedro aí pedir para as pessoas se tornarem centristas, ok? Vamos aí para o último capítulo dessa carta. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Pelos santos profetas, não estão aqui pelos santos sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Qual é o mandamento? Você já sabe. Se você não sabe, vai lá em João capítulo 13, se eu não me engano, verso 34, 35 e 36. Se não me falha a memória, aonde o Cristo diz assim: um novo mandamento vos dou. Vai lá e veja que mandamento é esse. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas, permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas. Vamos ler de novo. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Não se esqueça, homens ímpios e anjos maus também, tá? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Falando de profecia, não em qualquer, quando você vê a palavra dia ali, já tem que aplicar ano, tá certo? Ou ano, aplicar dia. É em profecia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de dia de Deus,
em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as escrituras. Não, vamos ler de novo, vamos dar sentido. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e, igualmente, as outras escrituras para a sua própria perdição. Que Pedro está falando aqui, que Paulo fala meio difícil de entender. Então, por causa disso, existem as pessoas que não entendem direito. Então, o que acontece aqui? Pessoas distorcem o que Paulo escreveu para poder, o quê? Ganhar essas pessoas. Como lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, que quando Paulo diz assim, olha, não fazendo como muitos que deixam a nossa congregação. E lá está bem explicadinho para você. Vamos lá, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Meus queridos, terminamos aqui então a leitura da carta de Pedro, a segunda carta, e nada de Pedro pedir para as pessoas se tornarem templocentristas. Legal que você veio até aqui, nós vamos ler aqui, o próximo vídeo será sobre a primeira carta de João, capítulo 1. Até lá e vamos aguardar.